Recentemente, aqui em São Paulo, houve o lançamento de um livro do Clodovis Boff, do irmão do Leonardo Boff, que cita ali, na verdade, o padre Leandro Razeira. Ele faz ali uma organização de alguns textos, né, um compilado com o aval do Clodovis Boff, que é o irmão do Leonardo Boff, mas alguém que critica de forma ferrenha a questão da teologia da libertação. Não é? Você considera que, como as pessoas falam, ainda é uma ameaça direta à vida da igreja ou não, né? A teologia da libertação, ou é algo que o tempo está sendo como um vento que está começando já a levar como pó um pouco de toda a influência que teve? E se existe algum ponto positivo que tenha a própria teologia da libertação em si, que se aproveite na vida da igreja, né? E o senhor esteve no lançamento do livro até? Eu tive no lançamento. Bom, você fez várias perguntas e uma só. Eu gosto. Segundo o padre Joãozinho, que se sentou aqui, disse que o senhor tem uma mente brilhante. Agradeço o elogio. Mas assim, vamos... Mas depois ele brincou, assim como a minha careca, ele brincou também. Você conhece o padre Joãozinho? Conheço. Brincadeira. Bom, falou mesmo. Fala rapidamente do livro. Certo. Né? O que é o livro do Frei Clodovis? Bom, antes de falar do livro, falar dele. Certo? O Frei Clodovis, ele foi um dos iniciadores... Junto com o irmão da teologia da libertação. E depois de um tempo, ele foi, digamos assim, capaz de fazer uma autocrítica e também uma crítica do sistema. Também franciscano, não? Não, ele é servita. Certo. E, bom, ele há uns 15 anos atrás escreveu um artigo muito importante na revista eclesiástica brasileira chamado Teologia da Libertação, Volta ao Fundamento, em que ele fez uma crítica à teologia da libertação do ponto de vista epistemológico. O artigo gerou uma série de ataques e, depois de algum tempo, acho que 1 ou 2 anos, ele respondeu a esses ataques com um novo artigo e a questão ficou parada, né, depois da segunda resposta dele. Agora, alguns anos depois, uns 10, 15 anos depois, ele escreveu um artigo inédito falando sobre a relação entre a teologia da libertação e a crise da igreja. Esse artigo inédito foi, digamos, que deu margem ao lançamento do livro. Certo. Que os 3 artigos juntos com a introdução do padre Leandro são livro. E nesse artigo, o Frei Clodovis mostra como houve uma espécie de troca, né? A fé, ou seja, Jesus Cristo, foi trocado pelo pobre. Então, ao invés de falar de Jesus Cristo, se falou do pobre. É um tema complexo, porque aqui a gente precisa fazer uma série de distinções, né? O Frei Clodovis não acredita que a teologia da libertação seja completamente má. Existem elementos positivos. Tá. Ele considera isso. Claro. Por exemplo, a importância do pobre enquanto categoria cristológica, Isso. E também econômica, a dimensão social da fé colocada em cima da mesa, a perspectiva comunitária da vida da igreja como um elemento integrante da eclesiologia, são coisas muito importantes, são coisas realmente significativas. Porém, qual que é a crítica que ele faz? É que a fé possui uma dimensão social. Isso é um aspecto da fé. Mas essa dimensão não é o todo da fé. Uhum. Então, essa é o primeiro erro que ele enxerga do ponto de vista de abordagem. Uhum. Depois, você dizer que o pobre e Cristo são sinônimos supõe um tipo de teologia que é a teologia do cristianismo anônimo, da fé implícita, e ele diz que essas teologias, que não são propriamente teologia da libertação, são, digamos,
pressupostos metodológicos para ela, elas estão equivocadas. Por quê? Porque não é verdade que nós estamos lidando com uma sinonimia. Ou seja, não foi Cristo que se identificou com os pobres, foi Cristo que identificou os pobres consigo. Portanto, ele tem uma espécie de predominância hermenêutica na compreensão do que é o pobre no contexto da fé. Portanto, aqui nós estamos falando de um debate de alto nível. Sim. Não é um debate bobo, né? E eu acho que a contribuição do Frei Clodovis é extraordinária. Ora, você me pergunta o seguinte, agora sou eu falando, mas o Frei Clodovis. Se a teologia da libertação tem algo de bom, certo, se ela representa uma ameaça para a igreja, né? Bom, que ela tem algo de bom, ela tem, porque se não existisse algo de bom, ela não existiria. Certo. Né? Não haveria pessoas que a professem. E eu acho que o Frei Clodovis acerta no diagnóstico positivo, quando ele diz os aspectos bons dela. Porém, se você me pergunta se ela representa um perigo real para a igreja, ou se esse perigo está sendo soprado pela história, eu não acredito que ele está sendo soprado pela história. Por quê? Porque tudo aquilo que não é debatido a exaustão permanece como princípio, ainda que não ativo, que condiciona o debate. Sim. Então eu acho que a teologia da libertação no Brasil, ela se tornou uma espécie de tabu. Então, de um lado, você tem os que a professam e que não a debatem. Eles partem do princípio de que ela tem todos os pressupostos estabelecidos, corretos, etc. E tem os que a criticam, mas nem sempre os que a criticam a estudaram, a assimilaram. Esse é TL, aquilo é TL, isso é da TL. Fica uma marca. Não tem o domínio conceitual mas do não sabe debate. nem o que é. E o que acontece é que isso prejudica muito a igreja. Ela, digamos, se multiplica com ideologia, como sentimento, como sensação. Então, vejam, o clero formado na década de 70 e 80, majoritariamente, professa os princípios da teologia da libertação, o faz porque dentro deles ainda toca aquela música das diretas já, do combate ao totalitarismo, ao autoritarismo do regime, é aquela música que toca dentro deles. E essa música, esse sentimento, esse conjunto de sentimentos, eles já não correspondem mais à realidade. Porque o que nós temos hoje é que o autoritarismo está do outro lado. Então, e o absolutismo, etc., de fato, já está do outro lado. Sim. Então, essa dissonância, né, gera uma mudança de compreensão. E as pessoas não são muito culpadas disso, elas aprenderam a sentir assim. Então, nós temos um balaio de gato em que, no fundo, ninguém entende ninguém. Faltam mentes lúcidas que percebam, façam, olha, isso aqui não é teologia, isso aqui é sentimento, é um conjunto, é uma espécie de psiquismo, né, que está por detrás. A teologia em si, eu acho que não foi suficientemente debatida. Quem quer debater, eu também acho que não tem o domínio conceitual, metodológico para fazê-lo. E como sair disso, eu não sei. Eu acho que as pessoas deveriam conversar umas com as outras, debater com sinceridade. Porque, inclusive, existem questões que são prévias à teologia da libertação. Como, por exemplo, a utilização do método histórico crítico para a leitura da Bíblia. É um tema, é um balaio de gato isso daí. Que as pessoas, elas se enfiam nisso. Eu às vezes, leio textos eu gosto muito da Sagrada Escritura, né? A teologia do Concílio Vaticano II não é outra coisa senão um comentário da Sagrada Escritura. E eu vejo que existem muitos desses exegetas que amam mais a Bíblia do que Deus. E de tanto amor à Bíblia,
eles, abraçando o método histórico crítico, eles a desconstroem. Sim. E depois não conseguem sair mais disso. Verdade. E aí eles precisam refundar uma teologia com base naquele tipo de exegese que foi feita, mas que também ela é confusa. Ela é em campo minado. Enfim. Então, nós temos problemas que são maiores do que a teologia da libertação e que também não são resolvidos, né? É verdade.